Então vamos lá, vamos para a nossa aula de garantismo, uma aula muito importante. Nós vamos falar da teoria do garantismo penal, né? Teoria do garantismo penal, e uma aula bacana, vocês vão gostar, porque ela tem muita coisa de direito penal, até para que vocês possam entender e possam aplicar essa teoria do garantismo, né? Então vamos lá para a teoria do garantismo. Esses são os nossos contatos no Facebook, tá bem grandão. Aqui são postadas, publicadas as propagandas das aulas que são postadas, e aqui no Twitter, né? Pra vocês terem uma ideia, hoje nós já estamos quase chegando nas 300 videoaulas, né? Penal, processo penal, civil, processo civil, ECA, criminologia. Então você pode acessar gratuitamente, vá lá no YouTube, coloque lá Franklin Lobato Prado, se inscreva no site, faça um pedido de amizade aqui no Face para você saber o que tem, e faça os comentários. Se você gostar, põe assim. Se você gostar, põe assim. Claro, graças a Deus está tudo assim, tudo assim. E nós já estamos aí com vídeos, tem certos vídeos que já estão com mais de 8.000 acessos, um vídeo lá. A gente espera que todos possam ajudar vocês. É gratuito, você sabe que gratuito até ônibus errado, né? Até injeção na testa. Você vai lá, assiste, vai fazer um concurso para a OAB, vai fazer para concurso público, vai para conhecimento mesmo. Senta uma hora que você estiver lá na sua casa, coloca lá e assiste. Então vamos lá para a teoria do garantismo penal. O sistema garantista, de Ferraioli, atenção, a pronúncia é Ferraioli. Ele é representado pela sigla SG, que significa sistema garantista, e é composto por 10 axiomas conexos e não deriváveis que dividem-se em garantias penais e processuais penais. Prestem atenção que o espírito do sistema garantista, como o próprio nome diz, é garantir os direitos e garantias fundamentais do acusado no processo penal. É isso. Garantismo, não fiquem com uma visão preconceituosa do garantismo. Garantismo, na verdade, seria uma coisa muito boa, seria garantir o direito daquele acusado no processo penal. E aí o que nós vamos ver aqui no primeiro momento nessa aula? Os 10 axiomas. Os 10 axiomas que, representados por equações, visam limitar o arbítrio punitivo do Estado. Nós sabemos que é o Estado que tem o poder de punir, e o cidadão fica em condição de desigualdade com o Estado, né? O Estado tem todo o poder de punir o cidadão, e o cidadão precisa dessa garantia para poder se livrar desse arbítrio do Estado, tanto na combinação das penas quanto na aplicação das penas. Vamos então para as garantias penais. Número 1, nula pena sine crime. A1, denominado como princípio da retributividade. Não há pena sem crime, ou seja, eu não posso impor uma pena, uma punição para uma conduta que não tem a sua regulamentação como crime, não é fato típico, aquela conduta não se ajusta a um tipo penal. O segundo princípio é a nulo crime sine lege. O nulo crime sine lege é o A2, intitulada como princípio da legalidade, em sentido lato ou em sentido estrito, tá? Não há crime sem lei. Eu preciso de uma lei anterior que regulamente aquela conduta como criminosa para que
aquele criminoso seja punido. Nulla lex, no caso penalis, sine necessitate. Nulla lex penalis sine necessitate é o A.3, chamado de princípio da necessidade ou economia do direito penal. Para o Ferraioli, nós estamos vivendo um momento de enxurrada legislativa, em que o legislador, conforme os anseios da sociedade, tipifica determinadas condutas penais cuja necessidade é questionável, né? Então nós temos aí várias situações em que haveria, vamos dizer assim, não haveria necessidade para disciplinar aquela conduta como crime. Então o que o Ferraioli diz é que o intérprete, o aplicador do direito, deve verificar se aquele crime tem realmente ou não a necessidade de ser previsto na lei penal. Se não houver a respeito desse princípio da necessidade, eu não vou aplicar aquele crime, né? Nulla necessitate sine iniuria é o A4. Traduz-se pelo princípio da lesividade ou ofensividade do ato. E aqui eu quero também explicar isso aqui, porque nós temos um problema aqui com o princípio da ofensividade. Hoje, gente, ofensividade no nosso Código Penal, ela diz respeito a duas situações: a ofensividade concreta e o risco de ofensividade. A ofensividade concreta, ela se caracteriza pelos crimes de dano. O homicídio é um crime de dano, em que há a ofensividade concreta. A lesão corporal é um crime de dano, o próprio crime de dano é um crime de dano porque há uma ofensividade concreta. E eu também tenho aqueles crimes de perigo de lesão, e são os crimes de perigo concreto e perigo abstrato. Nós demos um exemplo na aula passada, numa das aulas que nós demos aqui, de um cidadão que contrai uma doença venérea, mantendo relação sexual com um caso extraconjugal dele, e mantém então relação com a esposa. Felizmente, a esposa não contrai aquela doença venérea. Todavia, pelo fato dele expor o bem jurídico daquela esposa ao perigo de lesão, preste atenção, não houve lesão efetiva, mas houve o perigo de lesão, ele vai responder pelo crime de perigo de contágio venéreo. Outros exemplos de crime de perigo: a explosão, né? A direção de veículo automotor embriagado, o racha, que estão previstos na lei de trânsito. O que os garantistas questionam é que, para os garantistas, pelo princípio da lesividade e ofensividade do ato, para que a pessoa fosse punida, haveria necessidade do dano efetivo. Então, o professor Franklin quer dizer que, para os garantistas, esses crimes de perigo de lesão, tanto concreto quanto abstrato, não poderiam ser punidos. Ou seja, na situação em que o cidadão não passou a doença venérea para a mulher, ele não seria punido, certo? Para o cidadão que dirigiu embriagado, mas não atropelou ninguém, ele também não seria punido, certo? Ah, professor, então me diga uma coisa: e na tentativa branca que o cara atira para matar uma pessoa e só acerta a parede e a pessoa não sofre nenhuma lesão? Então, esse é o problema, tá? Se você interpretar o garantismo de forma extrema, você vai tirar da punição não só os crimes de perigo concreto e os crimes de perigo abstrato, mas também vai tirar da possibilidade de punição as hipóteses de tentativa branca. Porque não houve lesão concreta, houve apenas um perigo de lesão. Ele deu um tiro para matar uma pessoa e pegou na parede. Então esse é um grande problema, porque
a lesividade, na nossa modesta opinião, deve abranger não só o dano concreto ao bem jurídico, como também o perigo de dano, quer seja ele concreto, quer seja ele abstrato. Porque senão, nós não estaríamos punindo determinadas condutas e estimulando com isso a criminalidade, tá? Bom, diga. Pois não, macho? Concordo com a corrente garantismo, né? Sim. Porque realmente a questão da alternativa branca, ele não tem a lesão, a efetiva lesão. Sim. Né? Tu achas que a pessoa que sofreu uma tentativa branca, o agressor não deve ser punido? Não, acho que tem que ser punido. Porque na questão do perigo abstrato, eu acho que o profissional deveria ser mais que o perigo qualquer, por exemplo, dirigir embriagado. Demonstrar que houve perigo, aí eu acredito que é compatível. Agora, o perigo abstrato, que se presume perigo, o risco, né? Se necessidade de comprovar, por exemplo, disparo de arma de fogo, né? Será que necessariamente o disparo de arma de fogo expôs algum tempo de disparo? É um exemplo. O disparo de arma de fogo é um exemplo, né? Uma pessoa dispara arma de fogo. Eu tenho vários casos de disparo, o cara dá o disparo aqui, a pessoa morre lá na Batista Campos. Porque a arma sobe, a bala sobe, e quando ela desce, ela pode acertar alguém e matar. Mas também pode não acertar ninguém, né? Então, uma discussão que eu não gostaria de ter aqui nessa seara. Eu quero só te colocar a minha opinião, respeito a tua opinião, com respeito à opinião dos senhores. Os senhores não são obrigados a concordar comigo, apenas tudo que a gente coloca aqui é como uma reflexão. Estou colocando as duas posições para que você possa livremente se filiar, tá? Bom, mas é questionável, evidentemente, é questionável. Então, nós falávamos aqui do princípio da lesividade, né? Nula necessitate, sim, sine iniuria. A iniuria aqui é injúria, o dano, né? Que quer dizer o dano efetivo ou abstrato. Nulla iniuria sine actione. É um outro princípio, são 10 axiomas, não se percam. Nós estamos no A5 ainda. Nulla iniuria sine actione, ou seja, não há dano sem ação, não há injúria sem ação, que corresponde à materialidade ou exterioridade da ação. O que ele prega aqui é que há necessidade de que haja uma propositura de uma ação penal para apurar se houve ou não aquele dano, se houve autoria, se houve a materialidade. Essa ação penal, como nós sabemos, em determinados estados, ela é delegada ao particular. E em determinados estados, ela é determinada a um órgão do Estado, como o Ministério Público. Em alguns outros estados, tem uma parte que é particular e é uma parte que é pública. No Brasil, eu tenho a ação penal pública, que é movida pelo Ministério Público, incondicionada quando não tem nenhuma condição, e condicionada quando ela é condicionada à representação do ofendido ou requisição do Ministro da Justiça. E eu tenho a ação penal privada, que é aquela que é promovida pelo particular, quer seja ela exclusivamente privada, quer seja ela subsidiária e quer seja ela personalíssima. Então aqui ele está pregando a necessidade de uma ação, tá? E a nulla actio sine culpa. Nulla actio sine culpa, que é o A6, que indica o princípio da culpabilidade ou responsabilidade pessoal. Evidentemente que tu só vais mover uma ação penal contra uma pessoa que tem culpa no cartório, contra uma pessoa em que você pode impor um juízo de censura ao autor de um fato típico e ilícito. A questão é, determinadas condutas podem ser típicas e ilícitas, mas podem não ser culpáveis. Vou dar um exemplo aqui. Imagine que eu tivesse um caseiro. Esse caseiro é um homem pobre que mora na TF. Vocês sabem onde é a TF? Todo mundo sabe onde é a TF? O senhor sabe. Muito bem.
E ele tem uma filha, eu sempre cito esse exemplo, e essa filha é sequestrada pelos malas da TF. Você sabe o que é mala? Malandragem. Os caras que não querem trabalhar, não querem estudar, só querem ficar fazendo mal para os outros. Eles sequestram a menina, eles sabem que esse caseiro que mora na TF, ele é caseiro de uma rica empresária que mora no Lago Azul, e essa rica empresária tem muitas joias. E ele diz para o caseiro: olha, tu vais ter que roubar as joias da tua patroa, senão a gente manda matar a tua filha. Então, tu queres ver a tua filha viva, pega as joias da tua patroa nos traz para ela ser libertada do cativeiro. E ele, que é um homem honesto e nunca praticou nenhum crime, vai lá e não tem outra alternativa senão subtrair as joias da patroa para dar para os sequestradores para liberar a filha dele. A pergunta é: professor Franklin, essa conduta é típica? É. Extorsão mediante sequestro. Em relação aos traficantes, os malas, traficantes, sequestradores, sim. Mas em relação a ele, furto, né? Subtração de coisa alheia móvel. Ele foi na casa da mulher e subtraiu a joia. É típica. É ilícita? É. Ele não está albergado por uma excludente de ilicitude, não agiu em legítima defesa, não agiu em estado de necessidade e não agiu em estrito cumprimento do dever legal. É ilícita, mas a conduta dele é culpável. Eu posso impor a ele um juízo de censura por ele ter praticado essa conduta? Você, no lugar dele, não faria a mesma coisa? Não salvaria sua filha subtraindo a joia da sua patroa? Então veja, quando a conduta não é culpável, é o nulla actio sine culpa. Eu não posso mover uma ação penal sem que a pessoa seja culpada. Aí eu tenho uma conduta típica ilícita, mas ela não é culpável, porque embora ele seja imputável, tenha potencial consciência da ilicitude, mas a lei não pode exigir que ele se comporte de modo diverso. Ele está albergado por uma exclusão de culpabilidade chamada coação moral irresistível. Beleza? Alright. Nulla culpa sine iudicio. Nulla culpa sine iudicio, que é o A7, reveste o princípio da jurisdicionariedade em sentido lato ou sentido estrito. Então, senhores, essa culpa tem que ser movida uma ação em que a culpa vai ser submetida a um processo judicial em que é assegurado ao acusado contraditório e ampla defesa, e nesse processo eu vou ou não provar que aquela pessoa tem culpa, mas para que eu prove isso, eu tenho que ter o princípio da jurisdicionariedade, nulla culpa sine iudicio. O iudício é justamente a divisão. Um órgão do Estado promove ação penal, ou um particular promove ação penal, e eu tenho que ter um juiz imparcial que presida aquela instrução e que garanta que aquela pessoa vai sofrer um processo em que lhe é assegurado contraditório e ampla defesa, para que ela possa, então, se defender e provar que não tem culpa. Nulla culpa sine iudicio. E também pela nulla iudicium sine accusatione. A accusazione, como nós pronunciamos, se escreve accusatione, mas se pronuncia accusazione, porque é latim. A nulla iudicium sine accusatione, que é o A.8, que denota o princípio acusatório ou da separação do juiz e da acusação. Ora, se eu tenho uma ação, essa ação tem que ser movida por um órgão acusador. Esse órgão acusador vai mover perante um juiz de direito, que vai assegurar o acusado no processo
o contraditório e ampla defesa. Essa acusação tem que ser feita por um órgão independente do Poder Judiciário. Outrora, nós tínhamos o próprio Poder Judiciário, o próprio órgão que julgava, fazia acusação. Vocês sabem que na Idade Média era comum, e nos primórdios romanos era comum eu ter um órgão do judiciário também como órgão acusador. Aqui se prega a separação entre o órgão acusatório e o órgão jurisdicional. Eu não posso ter na figura do órgão acusador o mesmo órgão jurisdicional. Pela nulla accusatio sine probatione, ou para probazione, que é o A9. Se escreve probatione, mas se pronuncia probazione, tá? Que consiste no princípio do ônus da prova ou da verificação. O que é o ônus da prova? Incumbe ao Ministério Público provar a autoria e materialidade daquele delito. Se o Ministério Público não consegue provar a autoria e materialidade, se há dúvida fundada em relação àquela autoria e materialidade, deve prevalecer um indúbio pro réu. Mas, professor Franklin, sempre prevalece o indúbio pro réu? Não. Tem duas hipóteses em que não prevalece o indúbio pro réu, em que prevalece o indúbio pro societate. Quais são essas hipóteses? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, ninguém responde, eu vou responder. Primeiro é no recebimento da denúncia. Mesmo que o promotor tenha dúvida sobre se aquela acusação vai prosperar, ele é obrigado pelo princípio da obrigatoriedade de mover aquela denúncia contra aquela pessoa que supostamente há um indício da autoria e a prova da materialidade do crime. Esse é o primeiro exemplo em que não prevalece o indúbio pro réu, mas prevalece o indúbio pro societate. E qual é o segundo exemplo? Ninguém responde? Por ocasião da sentença de pronúncia. Quando o juiz pronuncia o acusado, ele precisa só do indício da autoria e da prova da materialidade. E isso significa que, o quê? Que o juiz não precisa estar absolutamente convicto de que ele realmente é o autor daquele crime doloso contra a vida. Ele precisa ter só um indício da autoria e a prova da materialidade. Logo, nessa situação prevalece o indúbio pro societate. Mas nos demais casos, no caso, o promotor é obrigado a provar aquilo que ele alega. Essa prova deve ser produzida num processo judicial em que é assegurado a igualdade de armas, o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal. Para que haja igualdade de armas, eu tenho que dar igualdade de munição para a acusação e para a defesa. E, por fim, pela nulla probatio sine defensione. A defesa aqui está justamente no item A10. O nulla probatio sine defensione, que é o A10, que enuncia o princípio do contraditório, também conhecido como da defesa ou da falseabilidade. O que é o contraditório? É a possibilidade de se contradizer tudo aquilo que está sendo dito pela acusação. Você pode confessar, mas confessar qualificadamente, dizendo, por exemplo, que você matou, mas matou em legítima defesa, e isso é uma defesa. Você pode negar, você pode pedir que haja uma aplicação de uma circunstância atenuante ou uma causa de diminuição de pena,
uma minorante, por exemplo, alegar que, por exemplo, aquele assassino matou a mulher por violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima. Então tudo isso são formas de defesa, tá? Eu não posso conceber um princípio acusatório sem eu ter um princípio probatório e sem eu ter a possibilidade de defesa, tá? Então são esses 10 axiomas que nós falamos que são os axiomas da teoria do garantismo penal. Bom, aí nós vamos falar um pouquinho de cada um deles, né? Primeiro vamos falar do nulla pena sine crimine. Nulla pena sine crimine, ou seja, não há pena sem crime. Indica que a pena só pode ser aplicada na ocorrência do seu pressuposto, isto é, o delito. E para aplicar a pena àquele delito tem que ser provado. Tem que haver uma acusação, tem que haver um processo em que ele vai ser provado a autoria e materialidade, tem que haver a defesa, e só depois que ficar provado e que não houver dúvida sobre aquela situação, eu vou ter então aqui o delito. Para tanto, a pena exerceria uma função retributiva e não preventiva. Aqui ela é retributiva, ela não é preventiva, porque a prevenção primária aqui falhou. Eu já estou na prevenção, passando da prevenção secundária e entrando na prevenção terciária, onde o cidadão já vai para cumprir a pena, se ele for aqui condenado, razão pela qual a função é retributiva. E aí vamos para o quia peccatum. O que é, professor, o quia peccatum? O garantismo é radicalmente repudiada pelo sistema garantista, eis que ao acoplar ao delito elementos subjetivos ligados à moral e à natureza, ceifa qualquer possibilidade de refutação. O que o garantismo quer dizer aqui, professor Franklin? O senhor pode nos traduzir? Não entendi nada. É simples. O garantismo prega que eu não deveria colocar nos tipos penais elementos ligados à moral e à natureza. Em outras palavras, não haveria o que nós chamamos de elemento subjetivo específico. O que é um elemento subjetivo específico, professor? Alguém sabe? Ninguém sabe. O senhor está pensativo aí atrás, com a mão no dente. O que é? É torcicolo ou é dor de dente mesmo? É o dolo específico. Dolo específico, muito bem. O que é o dolo específico? É quando o tipo penal traz uma conduta, uma intenção do agente. Ele traz precipuamente a intenção do agente. E o que seria a intenção do agente? Por exemplo, no crime de perigo de contágio venéreo, está lá, é um crime que tem dolo específico, com a intenção de transmitir doença venérea. Esse, com a intenção de transmitir a doença venérea, um dolo específico, tá? Quando ele também fala de elementos relacionados à moral e à natureza, significa que ele não aceita, por exemplo, ele refuta a colocação de circunstâncias como a reincidência, como bom comportamento social, né? Para agravar a pena do indivíduo. Mas espera aí, vamos lá, vamos fazer o advogado do diabo. Então eu teria pelo garantismo que colocar no mesmo patamar de igualdade o primário e o reincidente e dizer assim, eles são iguais, a reincidência não deve ser considerada, ou eu deveria dizer assim, não, esse aqui é reincidente, ele já praticou outros crimes e por via de consequência a pena dele deve ser agravada em relação ao primário. É uma discussão filosófica. Nós entraríamos aqui
pela madrugada discutindo, não chegaríamos a uma conclusão. O fato é que os garantistas, eles repudiam qualquer elemento ligado à moral e à natureza, e por isso eles colocam aqui o quia peccato, é como se o crime fosse um pecado. É isso que significa o quia peccatum. O quia prohibitum. O quia prohibitum determina que o texto legal atenha-se a dados objetivos ao descrever o tipo penal, a fim de propiciar a sua aferição no lastro probatório.